Teríamos de encontrar uma nova Arábia Saudita a cada 10 anos para atender a demanda de petróleo. Imagine uma Arábia Saudita a cada 10 anos. É uma coisa impossível. É simplesmente impossível. Hoje estamos vivendo a criação de um novo DNA para o automóvel. Até 2030 haverá uma mudança total de paradigma na fabricação de automóveis. Eu sei que estamos testemunhando uma convergência de tecnologias revolucionárias. Olhe na estrada e você verá os carros do futuro. E eles são diferentes de tudo o que você já dirigiu. Diferentes de tudo o que você já viu. Carros esporte elétricos de alta performance. Combustível feito da água. E a força propulsora do ar. Como os carros pensam e o seu combustível irá desafiar tudo aquilo que você acredita que seja um carro. Este é o futuro dos carros. Está mais perto do que você imagina. O futuro dos combustíveis vem de várias direções. Carros abastecidos com vegetais, com luz solar. Carros que até limpam o ar. Engenheiros que descobriram como fazer o hidrogênio na bomba. E carros elétricos que aceleram mais rápido que uma Ferrari. Nós nunca vamos deixar de dirigir. Então, o que vai acontecer quando a gasolina acabar? Os combustíveis. Vejo uma época no futuro próximo em que iremos gradualmente deixar a gasolina para usar uma mistura de combustíveis. Biocombustíveis. O biocombustível é legal. Hidrogênio. O único subproduto seria a água. Eletricidade de hidrogênio. Motores abastecidos na rede elétrica. Hidrogênio solar. Com mais de 3.000 células, este carro funciona totalmente com energia solar. Um carro que funciona até com ar. O futuro dos combustíveis. Respire fundo. O mundo está ficando sem gasolina. Mas felizmente existem muitas opções de combustível além do petróleo. O que é bom porque motoristas não irão faltar. Existem várias medidas que têm que ser tomadas em diversas direções. Gasolina. Enche o tanque. A verdade é que estamos viciados. Como foi que adquirimos o vício da gasolina? A gasolina existia antes dos carros, como um simples subproduto da fabricação do querosene. Mas agora, nós queremos cada vez mais. Sou o Dr. David Cole, presidente do Centro de Pesquisas Automotivas. Nós sempre achamos que a gasolina é uma certeza. A gasolina é a maior fonte de energia do mundo atualmente. São combustíveis extremamente potentes em termos de conteúdo de energia. Potência que você sente no momento da ignição do vapor de gasolina no motor. Explosivo e emocionante. Nos motores de automóvel, a mistura de ar e gasolina acontece no carburador. A tecnologia da gasolina criou o acelerador. O processo direto de colocar combustível no cilindro para fazer as rodas girarem mais depressa. Já faz tempo que o acelerador é o que interessa. O acelerador deu aos carros uma potência inquestionável. A velocidade que vicia. O ronco do motor e a sensação de que você está em seu trem particular. Os designers ainda criam carros que incorporam essa potência. Mesmo os jovens projetistas buscam inspiração na era dos carrões envenenados. Meu nome é John Owens e sou um apaixonado por carros. A minha visão do futuro tem tudo a ver com a experiência de dirigir. Ele não tem capota, tem 2.700 milímetros de distância entre os eixos, bem parecido com um Corvette. Essas características dos carrões no futuro vão assumir uma forma bem diferente. Anteriormente, um design como esse teria um motor V8 em bloco para gerar velocidade. Mas os carros do futuro terão dispositivos para satisfazer a necessidade de acelerar. Porque a ineficiência está relegando o motor de combustão interna às peças de museu. Ineficiência da gasolina. A maioria das pessoas não se dá conta do que acontece com todo o seu dinheiro e tanto combustível depois que ele vai para o tanque. Apenas cerca de 25% da mistura de ar e combustível se transforma em energia utilizável.
Através do escapamento, os 75% que sobram passam do motor para o meio ambiente, que fica repleto de monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e até formaldeído. Substâncias químicas extremamente fortes. No mundo todo, as pessoas estão deixando a gasolina para trás. Opções a gasolina. No último Challenge Bibendum, centenas de designers e engenheiros automotivos reuniram-se em Paris para mostrar as muitas opções de combustível disponíveis atualmente, desfilando seus modelos a combustível alternativo. Alguns usam biocombustíveis, outros são híbridos. Havia carros elétricos, carros a hidrogênio e mais, todos com emissões consideravelmente mais baixas que as dos motores a gasolina. E muitos deles estarão passando por você na estrada dentro de alguns anos. Já está bem claro para todos que não iremos passar de um mundo dominado pela gasolina para um mundo dominado pelo hidrogênio, pelo menos nos próximos 30 anos. É impossível, mas vamos ter coisa ainda melhor. Esses carros exploram uma gama de possibilidades. Células de combustível, carros elétricos, híbridos, motores a combustão interna extremamente avançados. Um gostinho do amplo espectro de opções para o combustível no futuro. Não é uma tecnologia contra a outra, mas sim um conjunto de pessoas que realmente acredita que é preciso mudar algo para o futuro. Buongiorno, meu nome é Rocco. Rocco Rosimelli participou para demonstrar como funcionam as células de combustível. O carro tem, como pode ver, um chassi de carbono. Gildo foi ao Bibendum para mostrar o charme de um potente carro esporte elétrico. Ganho em aceleração de qualquer Porsche ou Ferrari. E o outro carro elétrico alegou a mesma coisa. A aceleração é melhor do que a do Porsche. Bom dia, meu nome é Felix Fornberg e este é o Oscar. Eu acredito que estou no carro do futuro. Esse carro funciona sem qualquer óleo ou gasolina, só com a energia elétrica. O que você está vendo aqui é um inversor elétrico. Dentro ele controla a energia elétrica da transmissão. Carregamos a bateria e geramos a energia para as luzes. Esse carrinho tem um motor elétrico de alta velocidade que chega a 25.000 RPMs. O que é 4 vezes mais que o motor a combustão interna. Todos esses exemplos demonstram que não há solução mágica. Não existe uma resposta única para o futuro dos combustíveis. Na verdade, o seu carro poderá ter um combustível diferente do carro do seu vizinho. Mas esse futuro diversificado para os combustíveis tem que começar em algum lugar. E já está acontecendo na fazenda com os biocombustíveis, que você provavelmente já está usando. E é por isso que as margens da estrada para o futuro pode ser que estejam os fazendeiros muito ricos. Álcool combustível. Os sheiks do petróleo de amanhã podem ser os fazendeiros de hoje. No ano que vem, vamos plantar mais milho para destilar e produzir álcool, o etanol. O álcool combustível é um combustível renovável que podemos obter de uma série de fontes diferentes. Como o milho ou a cana. Os motores de combustão interna não vão desaparecer do dia para a noite, por isso, alguns caminhos irão levar a motores cada vez mais limpos e eficientes com o uso de combustíveis alternativos. Hoje, o álcool vem ganhando muita importância e ela é merecida. Existe muita empolgação com o álcool que vem do milho ou da cana. Esse combustível pode ser misturado à gasolina numa proporção de 85%, em alguns casos, que aqui nós chamamos de E85, ou até 100% em algumas aplicações. Este é um veículo flex para 85% de álcool. No geral, é a mesma coisa que um motor comum a gasolina. Hoje, a maior parte da gasolina norte-americana já tem 10% de álcool. E lá, cada vez mais postos estão oferecendo a mistura com 85% de álcool, que é bem mais barata. O que é preciso para que um carro funcione com ela? Bom, em termos de peças, o gasto é de pouco mais de $100. $100 na substituição de mangueiras e filtros. Acrescente o valor da mão de obra para ajustar o computador de modulação e o seu carro já entrou no futuro. Aliás, sem sofrer com falta de combustível. Há muitos anos os carros de arrancada funcionam com álcool. Se funciona para os carros de arrancada, por que não utilizar no carrão esportivo do futuro mais potente da Europa, nascido para funcionar com 100% de álcool?
Uma das coisas mais empolgantes do Aero X é esse visual de carrão de alta performance. E as aparências não enganam. Esse carro foi projetado para ser veloz, com um visual muito arrojado, mostrando toda a potência do álcool. Não é uma questão de ser um supercarro e também não é uma questão de potência, porque ele tem apenas 400 HP. Mas com seu motor a álcool, o Aero X consegue desenvolver 143 HP por litro, cerca de 30% mais do que um esportivo equivalente com motor a gasolina. Como funciona com uma octanagem maior que a da gasolina comum, o álcool permite aumentar a potência do veículo, do motor a combustão interna e tirar vantagem dessa octanagem extra. A taxa de octanagem representa quanta compressão um combustível suporta antes da ignição. Quanto mais compressão, mais potência. A gasolina de alta qualidade tem 93 de octanagem. O álcool combustível tem 115. Com álcool de milho, o Aero X chega a quase 250 km por hora e vai de 0 a 100 em pouco mais de 4 segundos. É o primeiro passo para o combustível do futuro. Isso é uma plantação de álcool. Boa parte do planeta já usa o álcool, que é um biocombustível, para esticar a pouca gasolina que ainda temos. O etanol vem do milho ou da cana e queima sem problemas no motor a gasolina. Álcool da fazenda. O Brasil vem fazendo muita coisa com os biocombustíveis. Foi um caminho que o país escolheu com muito sucesso. Sucesso mesmo. Hoje, 50% da frota de veículos de passageiros no Brasil são abastecidos com álcool que vem da cana. E isso traz alguns benefícios adicionais, como um ar mais limpo. A emissão de CO2 é muito menor que dos combustíveis fósseis, portanto é uma coisa muito boa. Mas que tipo de combustível de origem vegetal funciona no motor a diesel, o biodiesel? Soja, girassol, milho. O biodiesel é óleo vegetal. Sério, óleo vegetal. É só colocar no motor a diesel e dar a partida. No motor a diesel, os pistões se mexem pelo aquecimento do ar com o óleo, em vez do processo de combustão interna do motor a gasolina. Por isso, o seu carro ou caminhão a diesel poderia funcionar já com óleo diesel misturado ao óleo vegetal. E com poucas modificações, o seu carro pode funcionar apenas com óleo vegetal. Nesse meio tempo, o seu escapamento fica bem mais limpo. Seu veículo passaria a emitir 50% menos monóxido de carbono. A emissão de dióxido de carbono cairia para zero. E nenhum traço de dióxido de enxofre. É com certeza um grande incentivo. A questão é, o que o mundo usaria para fabricar esses combustíveis limpos, o álcool e o biodiesel? Creio que cada país deve avaliar seus próprios recursos e perguntar o que podemos fazer. Soluções regionais? O fim do combustível universal? Como isso seria possível? Cada região irá se preocupar em ser relativamente autossustentável. Álcool de milho, digamos, em Dakota do Sul e biodiesel de soja em Iowa. Na Noruega não temos muita terra de plantio, além da que é usada para nossa própria produção. Mas temos grandes recursos em termos de madeira. E seria muito interessante descobrir como transformar uma árvore inteira em diesel. Atualmente, com a produção agrícola e a reciclagem do óleo vegetal, os biocombustíveis poderiam suprir 15% do consumo de diesel nos Estados Unidos. Os biocombustíveis têm sido muito bons para nós. É um grande começo, mas o futuro reserva algumas surpresas interessantes quando se pensa numa maior produção de óleo. Podemos transformar qualquer coisa orgânica em diesel. A natureza transforma os materiais orgânicos em óleo no decorrer de milhões de anos. Mas estamos apenas diminuindo um pouco esse tempo e fazendo em horas o que a natureza leva milhões de anos para fazer. O resultado? As peças do seu carro velho irão abastecer seu novo carro do futuro. O quê? As peças do seu carro velho irão abastecer seu novo carro do futuro. Literalmente, Candice e Brian estão reciclando carros em óleo. Meu nome é Brian Eppel. Eu sou Candice Wheeler. Estamos encontrando soluções para as questões de reciclagem que a indústria automotiva está enfrentando. É importante reciclar os carros porque eles são, na realidade, um grande recurso. O carro é um produto grande que tem muito material. Atualmente, 85% de cada automóvel descartado é reciclado. Mas e os outros 15%? Até agora eram peças inúteis,
plástico, espuma e borracha que se tornavam resíduos dos desmanches. Mas agora, depois de passarem por um processo intenso de conversão térmica, essas peças transformam-se em diesel limpo em cerca de 20 minutos. Bem aqui, o futuro começa. Usamos alguns sacos de resíduos de desmanche e descobrimos que é possível criar óleos. As peças do seu carro velho irão abastecer o seu novo carro do futuro. Certo, mas como? Bom, este material vem dos desmanches e é colocado num reator. O reator é fechado e aquecemos o material. E este é um reator que faz a maior parte da despolimerização. Despolimerização. Dentro do reator, o material é aquecido a 480 graus Celsius e pressurizado a 600 psi. São plásticos variados, pedaços de assentos, poliestirenos e espumas diversas. Plásticos? Poliestireno? A incineração desse material cria um problema ainda maior, porque contém cloreto de polivinila, que em contato com a chama aberta libera dioxinas e furanos. A beleza desse processo é que não há contato com a chama aberta. E por isso, no nosso processo de conversão térmica, é possível decompor esses polímeros em materiais utilizáveis. A porção orgânica que foi separada da inorgânica é depois misturada com água em alta temperatura para o que nós chamamos de contato no reator de hidrólise. E produz um combustível útil que pode ser colocado diretamente no seu carro. Imagine abastecer sem usar uma gota de petróleo, reciclando o que era lixo inútil em combustível para o seu carro. Isso é rentabilidade por litro. Isso é o futuro. Os automóveis têm realmente de ser sustentáveis do ponto de vista de energia e meio ambiente. O interessante é que um automóvel hoje é 95% reciclável. Inclusive, o automóvel é um dos bens de consumo mais reciclados que existem. E podemos fazer ainda melhor. Temos de tornar nossos veículos sustentáveis. É uma responsabilidade que vem com a liberdade de ter um automóvel, de ir aonde quisermos e quando quisermos. O que esses dois supercarros têm em comum? Ambos têm um forte apelo masculino, com curvas femininas. Ambos têm um visual futurístico e ambos foram feitos para funcionar com biocombustíveis. O Aero X é um carro a álcool, mas o Atec tem um motor que é 100% a biodiesel e feito por adolescentes. É um prazer imenso trabalhar com alunos que desenvolveram o verdadeiro carro do futuro. Usei uma chave de fenda pela primeira vez com 6 anos de idade. Eu sou Kevin McKnight. Sou Victor Webster. Sou Jeffrey Daniel. Sou Wallace Jones. Meu nome é O'Cancy. Meu nome é Joseph Peck. Sou Jesse Jones. Sou Bruce Harmon. Eu sou Simon Hauger e esta é a nossa visão do futuro. A gente queria fazer um carro com eficiência de combustível e que fosse bonito. Soubemos do biodiesel por acaso. É um combustível fantástico. O biodiesel é feito com óleo vegetal. Motores a diesel funcionariam com biodiesel. Mas que pequenas alterações tiveram de fazer para que ele funcionasse com puro óleo vegetal? Os motores a diesel usam calor em vez das velas para a ignição do combustível. Isso não foi difícil. O motor turbodiesel TDI de 1,9 litros. Este é um filtro de combustível que instalamos e essas são as mangueiras especiais para biodiesel que tivemos que colocar. Não basta apenas encher o tanque com óleo de cozinha. Porque ele biodegrada as mangueiras de combustível se não forem do material certo. Você até pode colocar, vai funcionar, mas pode entupir os injetores de combustível. Instalamos esses injetores de alta performance para melhorar o desempenho do carro. E qual é o resultado de tudo isso? Até agora chegamos a 23 km por litro. Ele vai de 0 a 100 em 5 segundos. Participamos de corridas com ele e ganhamos este ano e no ano passado. Sou professor de matemática e física, não sou ambientalista, mas quanto mais a gente aprende sobre os benefícios do biodiesel, mais a gente se surpreende. Ele é fantástico para o meio ambiente. A emissão de dióxido de carbono é quase zero. Assim, ninguém vai mais ficar doente com o que sai pelo escapamento. Para eles, o próximo passo é colocar um motor elétrico e criar um híbrido.
Mas isso é mais pra frente. Chegamos a 23 km por litro, mas quando colocarmos o motor elétrico, a meta é chegar a 30 km por litro, ou perto disso. Queremos fazer um híbrido que seja bonito, legal e veloz. Ele é um carro esporte e faz um híbrido ficar com um visual legal. Eu gosto do desenho e do modelo desse carro, porque ele é uma mistura de Lamborghini com Maserati. Eu gosto de carros desde a 7ª série. Quando a minha mãe chegava com o carro fazendo algum barulhinho, eu abria o capô e tentava descobrir o que estava errado. Eu gosto de encontrar os defeitos e de consertar as coisas. Ver os alunos trabalhando numa coisa significativa que está realmente na vanguarda, expondo suas próprias ideias e podendo ajudar para que eles tenham grandes ideias é uma experiência muito gratificante. Transição dos híbridos. A tecnologia dos híbridos, na realidade, combina dois sistemas de propulsão. Combinamos um motor tradicional de combustão interna com algum tipo de motor ou máquina elétrica. Lembram-se de Mike Bly? Ele é o responsável pelos híbridos na área de testes da GM em Milford, Michigan. O que a indústria automobilística está tentando fazer é combinar essas coisas para obter a máxima eficiência possível do veículo. O motivo pelo qual se usa menos combustível é que o motor nem sempre precisa dele. Quando você para, o motor de combustão interna simplesmente desliga, mas eletricamente o veículo continua ligado. E de onde vem a eletricidade? Temos de colocar um grande sistema de bateria para que o veículo possa receber a eletricidade, armazenar e depois liberar para o sistema de propulsão. Essa bateria acrescenta mais de 90 quilos num carro de tamanho médio, o que infelizmente cria um paradoxo. Porque quanto mais pesado o veículo, mais lento e maior o consumo de combustível durante a operação. Atualmente, a bateria é normalmente de hidrato de metal de níquel, que ainda é bastante pesado. A tecnologia das baterias está evoluindo dia a dia. Com as novas tecnologias, o peso das baterias diminui enquanto seu desempenho aumenta. Atualmente, os híbridos são os veículos mais procurados na estrada, mas à medida que aumenta a capacidade das baterias, torna-se claro que os híbridos são um gigantesco passo na direção, bem do próximo passo. Os carros 100% elétricos. Eles nos remetem a tecnologias tão familiares quanto acender a luz. A tecnologia é simples. A eletricidade gira independentemente cada roda à medida que a corrente é enviada pela bateria. E tão simples quanto aumentar o volume, o motorista aumenta a aceleração. No final do século XIX, os veículos elétricos eram os mais vendidos, mas logo depois tornaram-se coisa do passado. No final do século XX, eles tornaram-se o futuro. E em seguida foram esquecidos. Mas agora eles vieram para ficar. Os carros elétricos são o futuro. Eles são bonitos, velozes e fazem centenas de quilômetros com uma única carga. Este é o Tesla Roadster. Nascido na Califórnia, ele colocou o Vale do Silício na corrida para ser a próxima cidade do automóvel. Uma rede de baterias, administradas por uma rede de microprocessadores, faz todo sentido para o Vale do Silício. Meu nome é Martin Eberhard e o Tesla Roadster é o começo da minha visão para o futuro. No passado, um típico carro elétrico tinha autonomia entre 60 e 100 km e isso é muito pouco. Queríamos que ele tivesse mais de 300 para deixar o motorista à vontade. Nossa meta era 400 km e ela foi atingida. O segredo? O que eles fizeram de diferente? Usamos um tipo de bateria diferente da que era usada nos carros elétricos no passado. Desta vez usamos baterias de lítio ionizado. Baterias de laptop. Elas armazenam mais energia com o mesmo peso e no mesmo espaço. Em vez das 4 ou 6 células que se encontram no laptop, usamos 6.831 células. Um pouco mais. Como é que se abastece um Tesla? Você chega em casa, põe o carro na tomada, vai jantar, vai dormir e quando acorda no dia seguinte, tira o carro da tomada e sai dirigindo com o tanque cheio. É simples assim. Nada de abastecer para a semana toda ou de se preocupar em passar no posto de manhã. É só colocar na tomada e acordar com uma carga que dá para rodar 400 quilômetros. Imaginem gastar apenas $5 para dirigir 400 quilômetros. Num carro equivalente movido a gasolina, você pagaria entre 5 e 10 vezes mais. $300 por ano sem gastar nada de petróleo. Ele não queima gasolina nenhuma e o seu combustível pode ser produzido da maneira que quisermos.
Carros elétricos não têm emissões, mas a usina de produção elétrica pode ter. Por isso, nossos fazendeiros podem acabar fornecendo biomassa ou utilizando muitos moinhos de vento para produzir uma eletricidade livre de emissões. Podemos gerar eletricidade com turbinas eólicas, com energia solar, com qualquer tecnologia que venha a surgir. Os carros não precisam mudar. Portanto, existem muitas opções para recarregar o Tesla. Mas o que é que as baterias fazem com essa corrente? Ela fornece energia a um sistema de controles eletrônicos. Esse sistema de controle alimenta um motor AC de 3 fases. Meu nome é Malcolm Power. O nosso motor vai de 0 a 1.350 RPMs. Ele faz de 0 a 100 em cerca de 4 segundos, o que nos coloca no território dos Porsches e Ferraris. Ele tem um ronco próprio muito potente quando você acelera. Minha experiência é de que todo mundo que dirige esse carro volta sorrindo e dizendo: é um carro esporte de verdade. Creio que o Tesla Roadster é o limiar de uma revolução que vai estimular a imaginação de todos nós. Mas o Tesla não é de forma alguma o único carro elétrico nessa estrada. Imagine um carro com um motor elétrico em cada roda, uma fonte própria de geração de energia, nenhuma ligação mecânica e um combustível mais abundante que qualquer outro elemento no universo, com água potável saindo pelo escapamento. Ah, muito bom. Fantasia? Não. É um carro a hidrogênio. E ele está chegando. Acreditamos que o hidrogênio... Hidrogênio. Hidrogênio. O hidrogênio é o combustível do futuro. Elimina a lacuna entre as fontes renováveis de energia e os meios de transporte. Não gera poluição nenhuma e pode ser produzido de forma renovável sem produzir dióxido de carbono. O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo. Cerca de 92% do universo é feito de hidrogênio. Eu sou Chris Barone Bird e este é o meu testemunho do futuro. Tínhamos recursos abundantes na forma de água e na forma de hidrocarbonetos no subsolo, bem como na forma de gramíneas e árvores na superfície. Como todo mundo aprendeu na aula de química, a água é feita de 2 átomos de hidrogênio e de 1 de oxigênio, H2O. E para separar os dois, recorremos à eletrólise. A produção do gás é instantânea. O que esse processo faz é desmembrar a molécula nos seus componentes hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio se separa e é capturado como gás. Mas como é que esse combustível impalpável funciona nos carros? Para usar totalmente o hidrogênio é preciso um carro com célula de combustível. Uma célula de combustível, em resumo, é o inverso do processo de eletrólise. Assim, combina-se hidrogênio e oxigênio para gerar a eletricidade. O hidrogênio fica armazenado no veículo, num tanque, como a gasolina hoje, só que com hidrogênio no lugar. E você tem a entrada de ar, como hoje, da atmosfera. A célula de combustível, então, gera água e eletricidade. A água sai pelo escapamento para a atmosfera e a eletricidade abastece um motor elétrico, que faz as rodas girarem. Mas se o único propósito do hidrogênio como combustível é abastecer um motor elétrico, por que não dirigir simplesmente um carro elétrico? Qual é a vantagem da célula de combustível? Aqui podemos ir mais longe e recarregar muito mais depressa. O reabastecimento leva só mais ou menos 5 minutos. Isso comparado a uma noite inteira de carga para um veículo totalmente elétrico. Não se convenceu? Hidrogênio revelado. Veja só o chassi a hidrogênio do futuro. Este é o skateboard. Esta plataforma é extremamente flexível. Dependendo do tipo de veículo, podemos mudar o comprimento e a largura. Ele pode ser feito de aço, de alumínio ou de composto de fibra de carbono de alta resistência. Fica tudo acomodado aqui dentro. Tanques de hidrogênio, sistema de células de combustível a eletrólise reversa e 4 motores de roda independentes. A célula de combustível gera eletricidade de modo direto, diferentemente de qualquer motor a combustão interna. E com essa eletricidade fazemos funcionar outros sistemas, como os freios e a direção. Portanto, a plataforma movida a hidrogênio é uma usina autossustentável para o seu carro. E acredite se quiser, o seu futuro carro a hidrogênio poderá também abastecer a sua casa de energia. A célula
válvula de combustível gera eletricidade em excesso, que você pode vender de volta para as Os concessionárias. carros passam a maior parte do tempo parados. Inclusive, só usamos o carro cerca de 10% do tempo. Isso dá a oportunidade de usar o veículo para criar energia que pode ser integrada à rede elétrica. Eu sou Larry Burns, vice-presidente de pesquisa, desenvolvimento e planejamento da General Motors. Portanto, essa capacidade de usar o carro para gerar energia muda o papel do automóvel de um simples meio de transporte para uma plataforma móvel de energia. Portanto, graças à carga de hidrogênio, enquanto está parado, o seu carro pode fornecer energia elétrica para sua casa. Comprou? Ah, claro. Tem aquele detalhe. Hidrogênio, segurança. O hidrogênio combustível não é uma bomba. Não colocamos plutônio no tanque. O hidrogênio também não causou o desastre do dirigível Hindenburgo. Ele ocorreu por causa da ignição do óxido de hidrogênio, que é altamente inflamável, e o alumínio na cobertura do dirigível. Esquecemos do fato de que quando os carros com combustão interna surgiram, muitos jornais protestaram, dizendo: isso é perigoso. Você vai dirigir em cima de um monte de gasolina. Qualquer acidente que acontecesse faria o seu carro explodir em chamas. E quem iria querer uma bomba de gasolina perto de casa? Bem, esse é o mundo em que vivemos. As bombas de gasolina estão espalhadas por aí. E quando acontece um acidente, ficamos com medo que o carro pegue fogo. Agora, em relação ao hidrogênio, as pessoas estão dizendo a mesma coisa. O hidrogênio é uma substância inflamável. E, aliás, a gasolina também. Então, o manuseio tem de ser seguro. Uma grande diferença entre os dois é que o hidrogênio é um gás muito leve. 14 vezes mais leve que o ar. Em muitos aspectos, o hidrogênio é mais seguro que a gasolina. Hidrogênio mais seguro que gasolina? Acredite se quiser, é verdade. O hidrogênio requer mais pressão para entrar em combustão, e ele se inflama a temperaturas que não queimariam a sua pele. Mas talvez o mais importante é que, como o hidrogênio é mais leve que o ar, um vazamento se espalharia totalmente para cima. A gasolina se espalha no chão, criando uma área inflamável maior. Mas da mesma forma que a gasolina, a armazenagem desse líquido volátil é uma questão importantíssima. Os tanques que armazenam hidrogênio são extremamente fortes e resistentes, mais que os de gasolina. Os tanques de hidrogênio dos carros são feitos com policarbonatos incrivelmente duráveis e ficam no centro do chassi, longe das zonas de impacto. Mas se a segurança do hidrogênio não é problema, sua produção e distribuição barata para o consumidor vinha se revelando um grande desafio. Até agora. Bem-vindo à Noruega, onde se extrai hidrogênio da água há quase 80 anos. O hidrogênio não é uma fonte de energia, ele é um transportador de energia. O primeiro input é a eletricidade, que tem de ser gerada a partir de alguma coisa. Pode-se extrair do hidrogênio carvão, mas gerando também monóxido de carbono, que causa o efeito estufa. Se pudermos usar a energia de forma renovável, nós teremos a solução perfeita. Na Norsk Hydro, desenvolvemos nosso próprio processo de eletrólise na década de 20, baseado na chamada eletrólise alcalina. Este processo é essencialmente o mesmo que nós usamos desde a década de 20, mas otimizado e modernizado várias vezes de lá para cá. Recebemos eletricidade da rede e assim sabemos que a eletricidade que compramos é realmente de uma fonte renovável. Colocamos eletrodos na água e o hidrogênio se desprende. Colocamos o hidrogênio no carro e a única emissão é o vapor de água. Portanto, o hidrogênio pode ser o combustível do futuro, mas parece que estamos há muito tempo na rampa de acesso imaginando se eles irão construir a estrada. Coisa que os noruegueses também fizeram. Ela chama-se Heinor, a Estrada de Hidrogênio da Noruega. Um projeto que visa criar tantos carros quanto infraestrutura para uma sociedade baseada no hidrogênio. Para resolver o dilema do ovo e da galinha, não há os postos de abastecimento porque não há os veículos. E se der certo por lá, pode ser que você venha a dirigir numa estrada para carros a hidrogênio. Hidrogênio a Heinor. O lema do nosso projeto é gasolina hoje, hidrogênio amanhã. Quando se trata de hidrogênio, existem muitos desafios técnicos, tanto ligados à infraestrutura, aos postos de abastecimento e ao barateamento da distribuição, quanto à segurança e ao preço acessível para os carros. Por isso, eles decidiram resolver a questão por conta própria. Nós vamos converter uma série de 15 carros. Vamos excluir o sistema a gasolina, colocar o hidrogênio e teremos o hidrogênio num motor de combustão interna.
E eles estão também desenvolvendo 5 postos de abastecimento de hidrogênio ao longo da Heinor. A estrada vai atravessar o sul da Noruega e terá quase 650 quilômetros entre Oslo e Stavanger. 650 quilômetros é a largura do estado do Kansas, tudo movido a hidrogênio. Vai ficar bem aqui. Este é Ulf. Ele está muito animado com a Heinor e você deveria ficar feliz com isso, porque ele está tornando o futuro melhor. Nosso objetivo é que, em 2009, você possa dirigir um veículo movido a hidrogênio de Oslo, que fica no leste, até Stavanger, no oeste. Um sonho realizado, mas o sonho vai mais além. E se a máquina compacta de eletrólise pudesse ficar no meio do nada, abastecida totalmente por energia solar, oferecendo hidrogênio combustível 24 horas por dia? A eletrólise solar é possível. O sol produz eletricidade, a água produz hidrogênio. O hidrogênio abastece o seu carro fabrica mais água. Uma utilização muito eficiente dos recursos naturais. E qual seria o próximo passo? Que tal carros abastecidos diretamente pelo sol? Este é o momento, um dos veículos solares mais rápidos do mundo. Para os alunos, o carro solar é uma experiência incomparável. Desde a era industrial, as pessoas vêm procurando meios de fazer funcionar os carros sem usar fontes de energia esgotáveis. Isto é provavelmente o mais perto que se chegou de realizar esse sonho. No fim das contas, nada parece mais óbvio. Usar a mais poderosa fonte de energia do nosso sistema solar para abastecer nossos carros estacionados, absorvendo energia que depois irão nos levar de um lugar a outro, sem emissões e de graça. São necessárias 3.000 células solares e, embora ele não carregue a família inteira, ele anda bem, sem emissões e de graça. Dirigir o carro solar da Universidade de Michigan é solitário. Ele só tem um assento e o único contato humano que o motorista tem é pelo fone de ouvido. E também é cansativo. Consumiu toda a minha força e energia, todos os dias. Mas é confortável. Você sempre fica deitado. Embora um pouco quente. Fica muito quente lá dentro, entre 40 e 55 graus. E ele só chega em média a 70 km por hora. Na corrida australiana ele fez um pouco mais, uns 77, 80 km por hora. Com energia totalmente grátis. Cada uma dessas áreas de células é como uma bateria gigante. E quando é atingida pelo sol, cria-se uma grande carga na bateria. Grande quanto? Bom, espalhada por toda a superfície do carro, é mais ou menos equivalente à potência de um secador de cabelo. Não é uma corrente forte, mas a energia vai do sol para as células e diretamente para o motor. Isso quer dizer que não existem engrenagens e correias neste carro, o que poupa uma quantidade tremenda de energia e eficiência. Agora, ao meio-dia, o sol está emitindo 1000 watts por metro quadrado. Num carro desse tamanho, isso significa utilizar com 100% de eficiência 8 HP para a plataforma do veículo. 8 HP. A maioria dos carros usa no pico 300 HP. No entanto, o momento, com apenas 2 kW de força, que são cerca de 2 HP, consegue fazer 100 km por hora. A eficiência solar é interessante, mas quando virmos um lado mais prático da força do sol para fazer nossos carros funcionarem. Surpresa! Agora! No recente Salão do Automóvel em Paris, a Venturi revelou uma surpresa. Gildo e sua equipe criaram o Eclectic, um carro de 3 lugares para o trânsito urbano. E chega apenas a 50 km por hora. É o primeiro carro do mundo que não precisa de energia adicional, que é capaz de produzir energia. A empresa irá colocar 200 Eclectics à venda imediatamente. Não é mais um veículo que consome. É um carro cujo proprietário é um produtor. Ele produz sua própria energia para ir de um lugar a outro. O Eclectic tem suas limitações. Ele não seria prático numa autoestrada ou no inverno do Alasca. Mas no Salão do Automóvel em Paris, a resposta do público foi tremenda. A imprensa ficou louca pelo nosso produto. E realmente ele é uma das ideias novas que estão se desenvolvendo. Porque acreditamos que não temos que esperar 30 anos para apresentar coisas que as pessoas já podem usar agora. Energia do sol. O que poderia ser mais inteligente? O futuro dos combustíveis. Respire fundo. É o ar. Um carro que funciona a ar. O combustível do futuro é o ar. Combustível do futuro. Imagine um carro que funciona com ar.
O ar que respiramos, o ar que é de graça. Apenas se ousarmos. Apenas se ousarmos imaginar um futuro além de tudo que está disponível hoje. Júlio Verne, o escritor de ficção científica, previu que um dia os carros funcionariam com ar. Ironicamente, Francis Guy Negri faz aniversário no mesmo dia que ele. Júlio Verne e eu nascemos no mesmo dia. E Monsieur Negri criou isso mesmo, o carro a ar. Protótipos funcionais de carros leves abastecidos totalmente com ar comprimido. Começamos com uma página em branco tentando criar um carro novo, um carro totalmente diferente de tudo a que estamos acostumados. Uns 10 anos atrás chegamos à conclusão de que fazer carros esporte, carros eficientes que consumiam não era a solução e que havia uma grave crise do petróleo, um problema com as emissões e tínhamos que fazer alguma coisa. Meu nome é Cyril Negri, trabalho com meu pai desde 1993 e chegamos a uma solução que é o uso do ar comprimido. Imagine que abastecer o seu carro com gás é de graça. O gás é o mesmo que enche os seus pulmões quando você respira. O princípio é simples. Na realidade, todos os motores funcionam com ar comprimido. A maioria dos motores suga o ar, depois ele é aquecido, pressurizado e empurra um pistão. No nosso motor, primeiro pressurizamos o ar. E quando ele é aplicado no pistão, o pistão é empurrado. Nesse tipo de motor que estamos fabricando, colocamos o ar com alta pressão. E se você levar em conta o fato de que precisa de ar comprimido, que se expande dentro do motor, este é um sistema totalmente livre de emissões. Na realidade, o carro a ar tem emissões. Ele emite ar gelado, totalmente limpo e perfeitamente respirável. Imagine uma frota de táxis a ar em cidades termicamente comprometidas como Los Angeles ou a Cidade do México, limpando e refrigerando a atmosfera, enquanto levam e trazem as pessoas. Obviamente, o ar comprimido não é como a carburação. Ele não tem combustão. Ele tem de ser comprimido e depois se restaura e devolve o que lhe acrescentamos. Para Guy, existe um motivo filosófico por trás da sua criação. A questão não é por quê. Não existe um motivo. É um processo lógico de criar o movimento. Nossa própria maneira de criar o movimento. Movimento que funciona com o ar. 300 km por tanque, chegando a velocidade de até 100 km por hora. Você pode abastecer num posto de ar em 3 minutos, ou colocar na tomada. E usando esse alternador dentro do carro, que também é um motor, pode fazer o motor a ar funcionar como compressor e encher o tanque. Quisemos criar um carro prático e por isso fizemos um utilitário sem nenhuma frescura. Queríamos que fosse leve também. E por isso ele foi feito de materiais compostos, o que permite ainda um carro mais forte e com um melhor isolamento térmico. Ele é muito leve, é claro, porque o nosso carro tem de ser leve. Esta armação serve para colar a carroceria no chassi. Esta é uma carroceria colada, quase terminada. Aqui temos algumas peças de alumínio, que fazem parte do chassi. Forte, leve, prático. Uma cabine sólida que transporta tanques de ar comprimido por baixo como combustível. Para alguns é difícil acreditar. Muitos vêm com ceticismo, é normal. Na verdade, é sempre mais fácil ser cético do que pensar de uma forma positiva. Eles podem dizer o que quiserem, conheço a minha tecnologia, sei o que ela tem por dentro e sei o potencial que tem. Mais que potencial, este carro é para valer. O carro a ar não funciona de graça porque é preciso energia para comprimir o ar. Mas o interessante é que a MDI criou um gerador que funciona com ar comprimido, o que cria uma possibilidade tentadora. E se esse gerador fosse colocado no carro? Quem sabe um dia o ar comprimido que abastece o carro alimentaria também um gerador para comprimir o seu próprio ar. Um carro que funciona a ar e constantemente se reabastece, sem parar. Num ciclo perfeito de moto perpétuo, abastecido de graça, para sempre. Sem uma partícula de poluição. E até que ele é bonitinho. Tudo por $15 mil. Isso é um carro do futuro.
Muita gente já deixou a bomba de gasolina para trás, explorando as possibilidades de propulsão sem petróleo. Esses são os heróis automotivos de hoje. Percorrendo a estrada da gasolina para os biocombustíveis e híbridos. Carros elétricos com uma aceleração fenomenal. Carros a hidrogênio, limpos e eficientes. Carros solares. E até, como Júlio Verne previu, carros a ar. Respire fundo. Versão brasileira, DPN Santos.